Olá, você, amigo que está acompanhando o Movimento Online, seja por nosso portal movimentoonline.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, o Movimento Online. Eu sou o Eric Alencar e vou conversar agora com o Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, a CNT. Vamos abordar temas sobre segurança no trânsito, quais são os maiores desafios para o setor de transporte no país e também falar sobre a expectativa para o Fórum Digital da FETransportes, que acontece nos dias 15 e 16 de setembro. Bom, eu apresento aqui agora o Bruno Batista. Olá, Bruno. Bruno, muito bem-vindo. Obrigado por conversar conosco. Tudo bem? Tudo bem. Te agradeço o convite. Ok. Bom, para a gente falar aqui sobre trânsito. Trânsito é um tema muito sério, muito delicado, que envolve, principalmente porque envolve a vida das pessoas e também por onde circula muito dinheiro no país inteiro, no transporte de carga, no transporte de passageiros. A segurança no trânsito. O Brasil tem avançado, na sua opinião, no caminho de deixar um trânsito mais seguro? Bem, a CNT desenvolve uma série de estudos relacionados à questão da segurança no trânsito. No ano passado, em 2018, nós fizemos 2 trabalhos bastante amplos para explorar essa questão e conseguir chegar num diagnóstico mais preciso que nos permitisse identificar em que estágio, em que evolução o trânsito brasileiro se encontra, sobretudo o trânsito nas rodovias, na questão rodoviária. O que nós percebemos é que existe um movimento de melhoria, os índices de acidente, índices de mortalidade. A gente analisa uma série histórica um pouco mais ampla, eles começam a apresentar um certo declínio nos números. Então, a gente tem gradualmente reduzido os números, tanto de acidentes quanto de mortes. Mas aí nós percebemos que ainda há muito a se fazer. Então, por exemplo, o nível de acidentes que nós temos em rodovias hoje no Brasil, eles são índices equiparados àqueles que os países desenvolvidos tinham no final da década de 70. Por que esse atraso ainda permanece? Em primeiro lugar, porque existe uma combinação de fatores que vão explicar isso. Como, por exemplo, o nível de segurança dos nossos veículos ainda não é equiparado aos dos países do primeiro mundo. Gradualmente isso tem melhorado, com a inserção, por exemplo, de ABS, de airbags nos nossos veículos. Mas se a gente for olhar tecnicamente os níveis de segurança, na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, eles ainda estão alguns passos à frente do Brasil em termos de escala tecnológica. Quando nós avaliamos a questão da formação dos condutores, ainda se percebe no Brasil algumas dificuldades. Apesar dos esforços que têm sido feitos para melhorar o nível de qualidade, ele ainda peca em alguns pontos. E não é difícil perceber isso. Por exemplo, quando você, Eric, foi tirar carteira, ou quando eu, Bruno, fui tirar carteira, ou quando os ouvintes aí foram tirar carteira, ninguém, por exemplo, pegou nenhum trecho rodoviário. E você é habilitado para pegar uma estrada. Então, é uma situação totalmente distinta daquela situação muito controlada que a gente percebe nas autoescolas, ou quando a carteira vai ser avaliada, quando as habilidades do motorista vão ser avaliadas. A gente não faz, por exemplo, avaliação de condução no período noturno. Então, são variáveis importantes que o motorista vai se deparar ao longo da sua jornada e que não são treinadas. Então, ainda existe esse problema na formação. E, por fim, para fechar o terceiro grande grupo, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando sempre do fator veicular, que são os veículos, a gente fala do fator humano, que são os condutores, e vai existir um terceiro grande grupo importante, que é a questão da infraestrutura. Então, a CNT tem uma série de estudos bastante longa. Hoje, a Confederação dispõe dos dados mais aprimorados em termos de avaliação rodoviária, e a gente percebe que as rodovias brasileiras estão longe de ter um nível de qualidade de segurança que promovam ou que favoreçam essa queda do número de acidentes. Então, o resultado disso é que, apesar de os números apresentarem uma paulatina queda, os níveis globais de acidentes em rodovias no Brasil ainda são bastante altos. Só para se ter uma ideia, no ano passado, só em rodovias federais foram 67 mil acidentes, com mais de 5.300 mortes. Quando se imagina que as rodovias federais correspondem aí a 1/3
do total de rodovias pavimentadas, na verdade, o nosso número ele é muito mais crítico e muito mais problemático. Então, ainda há muito a se fazer. Uhum. Perfeito. Você falou, o senhor abordou aí algum ponto interessante. Uma coisa é você tirar a carteira de motorista e dirigir dentro da cidade. Outra coisa é você pegar uma estrada, uma BR, que vai te levar por 1.000 quilômetros aí em alta velocidade. Não é? Bom, agora, quais as maiores dificuldades do setor de transportes no Brasil? A gente tem o problema que sempre fala de que a logística no Brasil é um gargalo que acaba encarecendo o preço dos produtos, acaba dificultando o transporte em algumas rodovias em que a situação é complicada da estrada. O alto custo de manutenção de veículos, de grandes caminhões, que são só o pneu de um caminhão é muito caro. Um caminhão tem quantos pneus? Tem muitos, né? E diferente de um carro ou de uma moto. Agora, quais são os maiores desafios que a CNT e todo o setor de transportes enfrenta aqui no Brasil? Bom, é importante notar o seguinte: o setor de transportes ele acaba tendo que conviver com um nível de custo bastante elevado. A atividade em si ela é uma atividade bastante onerosa. Basta ver o veículo, um caminhão custa bastante caro, a gente está falando algo em torno de 300, 400 mil reais daí para cima, dependendo do modelo e dependendo das características do caminhão ou dos reboques que ele venha a utilizar. Então, por si só, a atividade ela é uma atividade bastante intensiva em termos de investimento. Esse investimento, para ele funcionar bem em termos empresariais, ele tem que ter um bom desempenho. Então, o caminhão ele funciona bem quando ele roda o máximo possível, né? Quando ele consegue ter um bom desempenho, quando ele consome menos combustível. E para que tudo isso aconteça, para que se tenha uma velocidade operacional boa, para que a viagem seja segura, isso tudo pressupõe a existência de um ambiente também favorável. E aí nós estamos falando da questão da qualidade das rodovias pelas quais esses veículos vão trafegar. E aí a gente se ressente muito disso no Brasil. Os custos logísticos totais no Brasil, que, traduzindo isso em números, é a soma de quanto custa a movimentação, para você ter uma ideia, em termos de comparação com o PIB, isso no Brasil gira em torno de 12,5% do PIB está envolvido com os custos logísticos. Um parâmetro de comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, esse percentual ele é inferior a 8%, ele é 7,5%. Então, a gente gasta mais de 4 pontos percentuais do PIB, e isso é muito dinheiro por conta das ineficiências que a gente encontra em infraestrutura. Então, no ano passado, por exemplo, quando a CNT fez a pesquisa de rodovias de 2019, a gente percebe que quase 60% das rodovias têm algum tipo de problema, pavimento, de sinalização, de geometria viária, e esses problemas acabam gerando um acréscimo de custo toda vez que um caminhão pega a estrada, pega a rodovia. E a média nacional desses custos chegou, Eric, a absurdos 28% no ano passado. Então, isso, na prática, a qualidade ruim das rodovias sendo transferida para os transportadores. E dos transportadores, isso acaba, de uma certa forma, chegando até os produtos, porque eles ficam mais caros, eles sofrem avarias durante o caminho, eles são perdidos, enfim. É toda uma ineficiência que é incorporada aí nas cadeias logísticas brasileiras. Então, esse hoje talvez seja o nosso maior desafio, prover uma infraestrutura melhor de qualidade para que o transporte seja mais eficiente, mais barato e que seja um fator de indução do desenvolvimento, ao invés de ser um acúmulo de custos, que é o que a gente verifica hoje. Perfeito. E essa questão ela vai ser levada, por exemplo, ao Fórum Digital da FETransportes, porque que acontece no dia 15 e 16 de setembro, e o senhor vai participar, não é isso? Aproveitando para o senhor me responder se isso vai ser abordado, gostaria de também saber da expectativa para esse Fórum Digital que vai abordar principalmente a questão de um trânsito mais humano, mais seguro. E dentro disso também, claro, reduzir custo é dar segurança e, assim, preservar vidas no trânsito. Bom, nossa expectativa é bastante grande para participar desse evento. Eu já tive a oportunidade de participar de outros eventos organizados pela FETransportes, muito bem
definidos em termos de tema, com palestrantes de muito bom nível. Então, a nossa expectativa é bastante grande e vai ser uma excelente oportunidade para nós abordarmos isso, esses temas prioritários para o transporte, relacionados à eficiência, relacionados ao investimento que é feito hoje em infraestrutura no Brasil. E a gente deve passar bastante aí ao longo do tempo disponível. A gente vai falar das questões de segurança, das inovações. Enfim, vai ser uma excelente oportunidade para a gente avaliar o trânsito no Brasil e os impactos em termos de eficiência e segurança. Nossa expectativa é muito grande. Perfeito. Bom, dando sequência ao nosso bate-papo, a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei 3364/2020, que prevê o repasse de 4 bilhões de reais a estados, ao Distrito Federal e aos municípios com mais de 200 mil habitantes para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia da Covid-19. Né? A matéria agora segue para o Senado. Qual é a sua avaliação? Qual a importância de uma medida como essa para o setor? Eric, nós estamos passando por um ano extremamente atípico, né? A gente começou 2020 com uma expectativa bastante alta de retomada de crescimento econômico, com o PIB com uma projeção muito favorável para 2020, e a partir de março o país todo foi surpreendido por uma pandemia que causou uma verdadeira revolução em todo o país. Então, de uma hora para outra, todo mundo teve que ficar em casa, as atividades econômicas foram cessadas de uma forma muito abrupta, e isso acabou atingindo o setor de transportes em cheio. O setor de transportes é o que permite a boa vida econômica e social na forma como nós a conhecemos, a agricultura, o comércio, a indústria funcionarem de uma maneira bastante eficiente, levando os suprimentos, buscando os produtos acabados, colocando os produtos na prateleira. Então, a partir de março, a gente passou a ter uma outra realidade. E essa outra realidade, ela pode ser muito bem diagnosticada nas 4 rodadas de pesquisa que a CNT fez a partir do mês de abril. Inclusive, agora, dessa semana, nós começamos a 5ª rodada. E nessa pesquisa, nós buscamos identificar junto aos transportadores, tanto de cargas quanto de passageiros, é saber como é que as empresas receberam esse impacto e como é que elas fizeram o ajuste para continuar as suas atividades. E nas 4 edições dessa pesquisa, os resultados foram bastante negativos, dramáticos em alguns casos, sobretudo para as empresas do transporte de passageiros, rodoviário de passageiros, que é quem faz o atendimento do transporte em áreas urbanas. Mas as empresas sofreram muito, uma paralisação muito abrupta, as pessoas ficaram em casa e, a partir desse cenário, houve uma situação muito preocupante. As empresas, num primeiro momento, tiveram que aderir às possibilidades de redução de carga de jornada e de salário, suspenderam alguns contratos, e o que a gente percebe é que houve uma evolução da crise. À medida que as empresas foram ficando com maior dificuldade de caixa, elas começaram a se ver forçadas a demitir. Então, o nível de demissão no setor começou a acontecer e começou a subir. E, ao mesmo tempo em que essa crise se agravou, houve um nível de gestão muito forte, a CNT participou muito ativamente disso, de reuniões junto ao Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, com a equipe que foi colocada à disposição, para caracterizar esse problema e sensibilizar o governo que, de fato, quando uma empresa para de operar e para atender o público, para de atender a população, o impacto é muito grande, porque as pessoas precisam de um ônibus circulando para chegar até seus trabalhos, elas precisam de um ônibus circulando para levar seus filhos na escola, para fazer um atendimento médico, para chegar até o comércio, para ir trabalhar na indústria ou numa área rural. Então, o transporte ele é essencial, ele faz parte da vida social. E à medida em que uma empresa quebra, em que ela deixa de funcionar, isso gera uma série de transtornos muito maiores. Então, é isso que a gente trabalhou ao longo desse tempo, para tentar sensibilizar o governo federal e também os parlamentares da importância desse socorro. Por fim, ao longo desses meses, esse debate foi se avolumando e a gente teve aí finalmente essa boa notícia, que ainda é uma notícia que está pendente, né? O projeto ainda vai para o Senado para ser votado, mas pelo menos ele já sinaliza
primeiro passo aí de alívio, porque de fato o setor está passando por uma crise histórica sem precedentes. E o grande risco não é apenas para as empresas de transporte, é para a população e para a vida social, como nós conhecemos antes da pandemia. Perfeito. O senhor falou aí sobre nível de demissões. O senhor consegue me dizer qual o impacto da Covid no emprego do setor de transportes? Olha, é até uma boa oportunidade. A gente fez o lançamento de um painel na semana passada, ele está disponível na página da CNT, www.cnt.org.br. Na primeira página do site tem um ícone lá de painéis e lá existe um painel de emprego no setor de transportes. Lá ele é aberto, é gratuito, pode ser consultado por qualquer pessoa, por qualquer empresário. Lá pode-se selecionar o tipo de transporte, se é rodoviário de passageiros, se é metro ferroviário, se é aéreo. Enfim, o empresário pode identificar lá o seu ramo de atividade e lá ele vai conseguir fazer a comparação, existe uma comparação anual, comparação mensal, ficam disponíveis as profissões que foram mais ou menos atingidas, então ele está bem facilitado nesse tipo de consulta. E o que a gente percebe é que, dentre todos os setores, aquele que mais sofreu em termos de impacto trabalhista foi o transporte rodoviário de passageiros. Ok. E qual a expectativa para o pós-pandemia? O pós-pandemia, a gente está começando agora a se debruçar nisso, a fazer uma estimativa de como vai ser essa retomada, né? A gente imagina que a partir do ano que vem já exista uma vacina disponível, mas alguns setores vão ser um pouco mais impactados, né? Por exemplo, enquanto não se define essa questão de restrição ou de afastamento social, o transporte coletivo, por exemplo, passa por uma grande incógnita, né? O transporte coletivo ele foi criado para fazer o transporte de grandes volumes de passageiros, né? Tanto o ferroviário quanto o rodoviário. Então, os ônibus precisam ter uma ocupação mínima para que a operação seja rentável. Os trens, a mesma coisa. Então, à medida em que se exige um afastamento, um distanciamento social por conta da pandemia, ainda não se sabe como é que vai ser esse funcionamento. Porque você imagina um ônibus que pode levar aí 40, 50 pessoas, você tem que trabalhar aí com a ocupação da metade disso, ou um pouco menos da metade, porque as pessoas têm que ficar um pouco mais afastadas. Então, isso gera impactos na ocupação, por sua vez, gera impactos na arrecadação e na própria rentabilidade do negócio. Então, tudo isso o setor vai ter que se readequar, né? O setor vai ter que se readequar e o modelo de negócio também vai ter que ser discutido. E isso vai necessariamente envolver o poder público, porque as regras pré-pandemia não vão funcionar no ciclo enquanto a pandemia não se finalizar e provavelmente no setor pós-pandemia. Então, é um momento de rediscussão, de reanálise do modelo e algumas medidas provavelmente devam ser incorporadas para o período pós. Então, é isso que a gente está tentando estimar, como é que os países que já saíram desse ciclo estão se readequando e ver em que medida isso pode ser replicado aqui no nosso país. Perfeito. Muito obrigado, viu, Bruno? Eu agradeço por sua contribuição. Aproveito também aqui para poder abrir um espaço para você deixar um comentário, encerrar a sua participação aqui conosco. Fique à vontade. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a participação pela entrevista. É uma ótima oportunidade para a gente chamar a atenção de alguns pontos que vão ser abordados aí no nosso seminário. E preparem-se para assistir um volume muito grande de boas apresentações e vai ser um prazer encontrá-los, mesmo que virtualmente, para a gente discutir temas que são de extrema importância no país, são trânsito, segurança e eficiência. Muito obrigado e até lá. Ok, tá aí. Esse é o diretor executivo da CNT, Confederação Nacional do Transporte, Bruno Batista, que conversou com a gente aqui para o Movimento Trânsito, do Movimento Online. Você também pode acompanhar outras entrevistas do Movimento Saúde ou Movimento Político na nossa página www.movimentoonline.com.br ou no nosso canal no YouTube, Movimento Online.
Agradeço por sua participação, Bruno. Agradeço a você, internauta, que ficou conosco, e até a próxima.